Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lufex e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo num formato um pouco diferente, mas depois que eu acompanhei esse episódio 3 de To Be Hero X, eu queria trazer alguns ressalvas aqui e queria conversar com vocês sobre isso. Com certeza, esse é o melhor anime da temporada e a gente tem que lembrar que é um anime original. E cara, um anime original tá fazendo tudo que To Be Hero X tá fazendo e entregando pra gente, uma animação bonita, naquelas mudanças que a gente tem de 2D pra 3D. A gente tá tendo uma trilha sonora magnífica e uma história original que não perde pra nenhuma história de mangá que já foi criada. Então, assim, a gente que tá acostumado a acompanhar animes originais que não são tão bons, hoje tá acompanhando To Be Hero X, que, lembrando, é um anime chinês e tá entregando uma performance tão alta nessa temporada, a ponto de deixar, assim, na minha opinião, claro, sem sombra de dúvidas, como o melhor anime da temporada, isso tem que ser falado. Hoje nós acompanhamos o episódio 3, e pra você que não conhece nada de To Be Hero X, vou dar uma introdução básica pra vocês aqui. Lembrando que a gente tem react de todos os episódios aqui no canal, mas o que seria To Be Hero X? A gente tá falando de uma sociedade onde temos heróis e onde eles são classificados. A gente tem classificação de vários, mas os principais do primeiro ao 10. Temos o primeiro como X até o 10º. Mas como esses heróis são classificados? Ah, eles nascem e têm seus poderes? É predestinado? Não. A gente tem uma relação entre o quanto as pessoas confiam neles para eles se tornarem heróis e o quanto isso vai subir no ranking. Eles têm uma pulseira que consegue medir o quanto as pessoas têm confiança neles. E o quanto as pessoas têm confiança neles vai fazer com que eles fiquem cada vez mais fortes. Então a gente tem um herói X, que é o primeiro. Ele é o herói que mais tem confiança de todos. Então assim, ele se torna o herói mais forte. Mas isso é muito relativo ao quanto à imagem deles, porque isso pode mudar drasticamente, como a gente já viu no anime, de um momento para outro, onde um herói, ele era bem visto, mas alguma coisa se retratou e as pessoas começaram a perder a confiança nele e ele perde o ranking dele. Então não é estático, esse ranking muda e pode ter mudanças diariamente, de minuto para outro, instante para outro, de uma cena para outra. Então é muito irado que um herói, ele não é estático no ranking onde ele está, mas sim conforme as pessoas têm confiança. Então eles têm que viver mostrando aquela imagem deles, ressaltando como se fosse na internet ou imagem de publicidade, para se tornar mais popular e as pessoas quererem gostar mais dele, terem mais confiança, para assim os rankings dele irem subindo. Tem nosso protagonista, que é o Nice, ele é o herói até o momento rank 10. O objetivo dele é, como todo herói ali, é chegar no rank 1, que seria ser o X, né? Nessa sociedade também a gente tem os vilões, que são baseados no quanto as pessoas têm medo deles. Como um herói é o quanto as pessoas confiam nele para ser o herói, para salvar vidas, pessoas onde elas se tornam más e as pessoas começam a ter medo delas, se tornam vilões cada vez mais fortes. Então é tudo questão de imagem. Para você ser forte, para você ser mal, você tem que ter imagem, seja pro bem ou pelo mal. Umas pessoas que têm a imagem boa, elas se tornam heróis, mas pessoas que passam medo, que tem cada vez mais pessoas tendo medo delas, elas se tornam vilões mais fortes. Então, para você que já conhece o mundo de To Be Hero X, queria falar muito sobre esse terceiro episódio, que a gente teve ali logo no começo uma conversa do Nice com a agente dele, né? Então o Nice foi designado para destruir uma bruxa específica lá, que era uma vilã, e essa vilã, ela tinha como principal foco ali, ela queria atingir um herói em específico, que era o Henry. E no passado, ele se tornou herói por ser um salvador de uma garotinha dentro de um prédio em chamas. Então o que aconteceu? Esse herói, ele se tornou herói porque ele era um bombeiro, ele foi salvar essa garotinha, mas enquanto ele foi salvar essa garotinha, o fogo acabou se alastrando, o prédio acabou desmoronando, só que ele não desistiu. Ele continuou segurando uma viga para proteger a garota de que o teto caísse em cima dela ali. Então ele continuou em pé e essa garotinha, lógico, ela estava ali tendo confiança nele, deu forças para ele continuar. E assim, essa imagem dele de bombeiro que protegeu a garota e se manteve de pé, acabou se tornando um ponto muito grande para a sociedade tornar ele como herói. Se torna como se fosse o herói número 10, por quê? Primeiro que ele era um bombeiro, protegeu a garota, mas ele não se agachou, não se abaixou, ele continuou em pé, se manteve forte e protegeu a garota. Isso foi uma imagem muito boa que se retratou para a sociedade e ele acabou se tornando um herói que nunca se abaixava. A gente até pode ver, ele tem as pernas travadas, porque ele sempre vai se manter de pé. E isso era um problema, porque a vilã dele morava em um lugar onde ele não conseguiria acessar. Afinal, ela morava nos esgotos da sociedade lá da cidade. Então, ele, como um herói que não conseguia se abaixar, se agachar, ele não conseguia entrar pelos canos de esgoto e chegar nela. Então, ela era uma vilã que ele não conseguia contato. Com isso, colocaram o Nice pra fazer o papel dele e ir atrás dessa vilã. Nice foi designado pra essa missão. Ele conseguiu chegar no QG dessa bruxa aí, porque essa bruxa fazia o quê? Ela escrevia quadrinhos pra destruir a imagem do Enrist. Ou seja, ela, com quadrinhos, ela queria passar medo e acabar desmistificando que ele era um herói, acabar com aquela imagem do herói que se mantinha de pé. O Nice foi atrás dela, né? Porque ela era uma vilã. Ele achou o QG
QG dela, só que no QG dela, ela tinha bombas. E exatamente o QG dela ficava embaixo da onde ficava a Cidade dos Heróis. E a Cidade dos Heróis tinha um marco para esse herói, Enriste, que era uma estátua gigantesca, onde ele segurava e se mantinha de pé. Então era um símbolo dos heróis ali. E ela tinha o QG exatamente embaixo dessa estátua. E quando o Nice chega lá, ele acaba encontrando as coisas dela, acaba encontrando um livro super importante ali, que a gente acaba entendendo depois. Só que tinha bombas por todo lugar. Essas bombas iriam explodir e fazer o chão ceder, para destruir e cair essa imagem do Enriste, daquele herói que se mantinha de pé ali, que era um símbolo, um marco para a sociedade. Enquanto isso, o Nice estava lá no calabouço, lá no esgoto, lá no QG da bruxa. O Enriste estava lá em cima, próximo a essa estátua, porque ele se mantinha ali como um símbolo. Ele ficava ali atendendo as pessoas ali, as crianças. E quando tudo isso aconteceu, obviamente o chão cedeu, a estátua caiu e ele, como o herói que ele é, ele se manteve lá segurando a estátua. Como o símbolo que ele já era, ele se manteve a estátua para proteger uma garotinha que estava lá na cena. E quando isso tudo acontece, a bruxa aparece e a gente foi surpreendido, porque a bruxa, quem seria? Só o Nice nos explicaria depois. A bruxa, na verdade, era a garotinha lá no passado que foi salva pelo Enriste. E por que que ela fazia tudo isso? É aí a hora que a gente pega e é o momento que mais me deixou tenso. Porque a garota, ela entendeu o quê? Que lá no passado, ela foi culpada por criar a imagem do Enriste. Porque ela era a garota que tava lá entre o fogo, as chamas e o teto que ia cair. Então foi a partir dela que criou a imagem do Enriste, do herói que se mantinha de pé. Ela se sentiu culpada por ele nunca mais conseguir agachar. Porque a gente tem uma cena no anime onde ele vai ser nomeado e tudo mais, no momento onde essa estátua é criada, que ela vai tentar colocar um cachecol nele, mas como ele era um herói que mantinha-se de pé, ele já não conseguia mais agachar. Então ela era baixinha assim, ela não consegue nem colocar a manta em cima dele, né? Um cachecol assim vermelho. A partir daquele momento ela começou a se sentir culpada. E ela queria desmistificar, destruir a imagem dele para que ele não fosse mais aquele herói. Porque a gente achava que ele, como um símbolo dos heróis e tudo mais, seria bom para ele. Mas só que a verdade, quando a gente começa a perceber e o Enriste explica o lado dele mesmo, a gente vê que, como lá no passado a gente teve a Xiaoya King e ela não era feliz com os poderes dela, ele também não era feliz. Porque basicamente não era ter poderes, é que os poderes deles são espelhados no que a sociedade acredita neles, mas no que a sociedade quer. Então a imagem, que nem lá no passado a gente viu lá no episódio 2, a Xiao explicando o poder dela, ela tinha o poder de teletransportar por países e tudo mais, porque ela era uma viajante. E foi isso que deu início ao poder dela, ela se tornar tão popular. Só que o Nice apareceu na vida dela e a partir daquele momento começaram a ter ele como um casal de namorados. E o poder dela simplesmente sumiu, se esvaiu e se tornou um poder onde ela poderia se teletransportar somente pro lado do Nice, porque era o que a sociedade queria. A sociedade via ela somente do lado do Nice. E o Enriste, a sociedade só via ele de pé, então ele não conseguia baixar. E aí retrata pra gente no anime que tudo que ela fez foi pra poder destruir isso, pra ele poder voltar a ser uma pessoa normal. Afinal, o herói que fica só de pé, eles mostraram pra gente, ele tinha uma vida horrível. Ele não conseguia simplesmente dormir, porque ele só ficava de pé, ele não conseguia deitar, ele não conseguia sentar pra descansar, não conseguia sentar pra usar o banheiro como aparece, ele não conseguia simplesmente pegar uma coisa no chão, porque as pernas dele não dobravam. Então ele não tinha essa possibilidade. Então a gente entende que um herói é bom ser um herói, mas não necessariamente porque é simplesmente espelhado no que a sociedade tende em ver como você é o herói daquela forma, vai se espelhar em você, na confiança deles. Então não era tão bom pra ele ser herói. Na verdade, era horrível. Ele tinha uma vida ruim, ele passava, como ele falava, ele passava vexame várias vezes pelo poder que ele tinha. Mas ele tinha aceitado porque ele acreditava que era o destino dele ser um herói daquela maneira e proteger a sociedade. E ela, como bruxa, queria desmistificar tudo isso, destruir essa imagem pra ela poder dar liberdade pra ele. E é onde a gente tem uma cena magnífica quando o Enriste entende que é ela, porque o Nice desmascara ela e explica toda essa situação. Ele chora e nisso que ele chora, a perna onde tinha umas travas, elas se quebram. Ele não consegue segurar mais a estátua. Ela começa a ceder e descer, porque ele já não tá aguentando mais. Só que a garota continuava lá, a garotinha que ele tinha que proteger. Então o Nice corre pra tentar salvar e segurar essa estátua. A gente acredita por um breve momento que as coisas caíram, cederam e eles não conseguiram segurar, porque o Nice não é um herói super forte, de super força. Ele tem outras habilidades, obviamente, mas naquele ponto, naquele momento, ele não era o herói pra isso. Por confiança, ele acaba segurando e a gente vê o grau dele de confiança aumentando conforme as pessoas vão torcendo ali pra ele conseguir segurar. A empresária dele começa a fazer uma live ali e mostrar pras pessoas que o Nice tá conseguindo segurar a estátua e protegendo as pessoas, e mais pessoas começam a confiar nele e mandar força pra ele. Ele começa a crescer o rank dele, ficar mais forte, e aí é o momento que o Nice passa de rank e acaba se tornando o rank 10 no lugar do Enriste. E aí é um marco ali pra ele começar a entrar entre os 10 melhores.
Wars e o Enrich ter a liberdade dele, porque daí a partir daquele momento ele não precisaria ser mais o herói que todo mundo quer e poderia voltar. Como ele fala, a primeira coisa que ele queria fazer é dormir, deitar. Ele não conseguia fazer mais aquilo. A gente pode ver que por momentos é muito bom você ser um herói, porque poxa, às vezes é o sonho você se tornar um herói. Só que fica aquela pergunta, é tão bom ser herói assim? Porque às vezes se tornar um herói conforme a sociedade quer pode ser a pior coisa na sua vida. Não simplesmente o anime retrata o herói como a melhor coisa do mundo, porque a gente por 2 vezes já viu que se tornar um herói conforme a sociedade quer nem sempre seja a melhor coisa. E é a pergunta que fica na cabeça do Nice, né? Que a Tchau deixa pra ele você sabe o que você realmente quer, né? E talvez o Nice quisesse ser um super-herói, mas o Lin Lin, que é o garoto por dentro do Nice ali, o que ele quer? A gente não sabe. Fica aquela pergunta. Será que ele vai continuar seguindo esse rumo? Será que ele vai tomar outras medidas, outras voltas? O que ele vai fazer, né? Ser o herói talvez seja uma felicidade pra ele que no passado, como o Lin Lin, queria ser um herói. Mas será que quando você chega lá, realmente era isso que você queria? Realmente é tão bom assim ser o que a sociedade quer que você seja? Porque você já não tem mais sua liberdade. E a gente achou que ia terminar nesse momento de reflexão, só que não poderíamos deixar de lado o vilão que apareceu no final do episódio 2. A gente acabou achando que ia terminar o episódio nesse momento de reflexão, mas a gente teve uma reviravolta que aparece o vilão que havia se apresentado no final do episódio 2 e não apareceu nesse episódio 3. A gente achou, eu tava achando até que ele não ia aparecer, mas ele apareceu, o Olho Celestial, era o vilão lá, o herói que se tornou vilão, era o apresentador daquele primeiro programa do episódio 1, e ele estava com a Chao e o King raptada, isso mesmo. O objetivo dele principal é destruir a imagem do Nice. Então ele raptou a Chao e falou, já jogou logo pro mundo que tudo tinha sido uma mentira, que a Chao não tinha morrido, só tinha sido uma montagem do Nice, e toda a carreira dele é baseada em montagens, né? E ele quer destruir essa imagem, desmistificar que o Nice é um herói, porque é tudo mentira. Realmente muitas coisas são forjadas, a gente viu. A realidade ali é heróis e vilões são forjados, muitos deles, outros realmente são heróis e outros realmente acabam se tornando vilões, mas o principal vilão do Nice a gente viu que era o melhor amigo dele, então tem muitas coisas por trás da realidade ali, né? Tem uma diferença do que é real e uma diferença do que é passado pra sociedade ali como imagem pra crescer a popularidade do Nice. Então é isso, acredito que a gente vai esperar o episódio 4 que finaliza a história do Nice, porque a partir do episódio 5 a gente já entra na história do Soul. A gente tem que ver o que vai acontecer, porque o Nice tem um episódio pra talvez salvar a vida da Chao e destruir com aquele herói, ou pode ser uma história que se arraste pra mais episódios, porque acredito que como a gente tem 24 episódios, não sei como vai ser retratado quantos episódios, não sei se vai acabar a história do Nice aqui, acredito que não, acho que ele continua tendo aparições, mas não tão acentuosamente, não como personagem principal, e talvez esse vilão continue aparecendo e a história do Nice só se resolva lá na frente. O ideal seria que fechasse esse arco do Olho Celestial logo no próximo episódio. A gente pode esperar um episódio 4 cheio de ação, com certeza, porque acho que vai ter a luta entre eles. E ele vai salvar a Chao. E o que será que vai acontecer com ele, né? A gente sabe que o Lin Lin é apaixonado pela Chao. Quem sabe seja o momento dele ali mostrar tudo que ele sente e conseguir falar as coisas que ele não conseguiu falar quando ele foi dizer adeus no episódio 2 e responder as perguntas que ela deixou na mente dele, né? É isso, galera. Queria passar pra vocês uma mensagem do episódio 3, porque achei muito interessante que a gente tá tendo uma história tão profunda e tão boa de acompanhar no anime original. A gente tem que ficar surpreso com isso, porque a gente tá falando de níveis muito altos em relação à animação, em relação à trilha sonora, história original. Então, assim, é um anime que tem que ser levado a sério, tem que ser levado como exemplo pros animes que devem chegar na próxima temporada. E a gente sabe que essa temporada está extremamente fraca, a gente teve alguns animes que deixaram muito a desejar, porque tinha uma história já muito boa, mas quando a animação foi ser feita, a gente viu que não deu muito certo, que resolveram poupar dinheiro, e assim como muitas vezes a gente viu a indústria dando foco no dinheiro, poupar dinheiro e vendendo porcaria pra gente, e a gente pode ver que aqui é muito pelo contrário, e se a indústria não abrir os olhos, a gente teve um anime coreano dando como principal da última temporada, e agora um anime chinês como principal dessa temporada, então a gente pode chegar no final do ano, talvez sem nenhum anime japonês estando entre os principais, o que vai ser uma surpresa, porque a gente pode estar falando de uma mudança de patamares aqui, estão bem elevados em relação à animação agora. Vamos ser sinceros, é apaixonante a gente acompanhar as mudanças que a gente tem da animação 3D, 2D, os momentos de ação onde a gente fica aquela animação 2D magnífica, então tem que ser levado como exemplo, tem que ser levado como ponto de atenção pra gente não ter que aceitar mais porcaria dos estúdios, porque a gente pode ver que eles têm capacidade sim de fazer animes muito bons, e a gente não tem que ficar aceitando as porcarias que a gente recebe e criticar assim quando a gente recebe coisas que não são tão boas quanto deveriam. É isso, galera, esse foi o bate-papo que eu queria falar com vocês, porque eu acho muito
tirada a imagem que esse anime tá passando e a reflexão que ele coloca na cabeça da gente, que nem sempre seu herói é a melhor coisa do mundo, principalmente nessa sociedade, às vezes o seu herói pode ser o seu maior pesadelo, tanto que 2 a gente viu que não querem ser herói, a gente viu que um herói se matou, a gente não sabe por que até o momento, mas a gente vê que talvez ser herói nessa sociedade não seja a melhor coisa do mundo, talvez seja um sonho que você possa se arrepender lá na frente. Queria saber o que vocês estão achando, quais são as teorias de vocês, e é isso, obrigado por acompanhar até agora, tamo junto e até a próxima.